Ó, vocês estão recebendo um aviso de que a brincadeira aqui vai ser gravada, tá bom? Sim. Depois a gente vai editar e vai fazer, vai divulgar de alguma maneira em outros cursos, coisa do gênero. Pronto. Já deu 5 horas da tarde, falta ainda uns 30 segundinhos. Estou aqui na maior ansiedade. Vamos começar então, gente. Primeiro vamos começar com uma definição bem tradicional, como se fosse um programa de TV ou uma aula explicando o que é ansiedade. Bem comumzinho. Ansiedade é uma emoção e uma sensação. Depois vocês vão lá e entendam a diferença qual é entre sensação e emoção. Mas as duas são consequência do funcionamento do nosso cérebro, dos nossos neurônios. Quando a gente fala em cérebro, a gente está falando de 80 bilhões de neurônios que são distribuídos por todo o corpo, não só lá em cima na cachola. E essa sensação de ansiedade, que é normal e é, na verdade, uma adaptação, que vai nos ajudar a lidar com situações de perigo ou de estresse. Agora, quando a ansiedade é excessiva, frequente, persistente ou desproporcional à realidade, ela é classificada como um transtorno, como uma doença que afeta a qualidade de vida da pessoa. Tem vários tipos de transtorno relacionado à ansiedade, e esses transtornos que a gente vai estar falando aqui são aqueles que são classificados no Código Internacional de Doença. Transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela pessoa que ela fica ansiosa por inteiro, né? O corpo inteiro, tudo fica ansioso. Tem o transtorno do pânico. Vocês sabem que o pânico é o medo do medo, é aquela ansiedade que a própria ansiedade causa. As fobias, que são aqueles medos específicos, medo de cachorro, medo de barata, o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, e o transtorno de estresse pós-traumático. Mas eu não vou ficar preso nisso, não. Eu vou ampliar um pouco e vou dar uma visão um pouco particular para vocês de como, de fato e de verdade, a ansiedade funciona. Vocês querem fazer algum tipo de pergunta em relação a esse primeiro momento? Não. Doutor, o que caracterizaria essa fora da realidade para um transtorno? Qual seria essa proporção entre ansiedade, vamos dizer, tolerável para aquilo que se transformaria em transtorno? Qual que seria essa proporção? A proporção é aquela que vai prejudicar a tua qualidade de vida, o quanto isso prejudica a tua vida, tanto do ponto de vista físico ou mental. Esse é o grande parâmetro para você classificar uma coisa como transtorno, como doença, quando ela causa prejuízo. É a mesma coisa do que na clínica em geral. Você classifica algum fenômeno que acontece no corpo quando ela traz prejuízo para a vida da pessoa. Do ponto de vista psíquico, da ansiedade é a mesmíssima coisa. Tá bom? Bora? Vambora? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é como funciona uma célula nervosa. A célula nervosa, ela funciona como toda estrutura biológica, como qualquer célula, que tem basicamente duas ações: ir atrás da sensação de prazer, que a gente chama de filia, o movimento de ir atrás de uma sensação de prazer, ter uma atração, chama-se filia, ou fugir da sensação de dor e sofrimento, normalmente relativo à perda, carência e insatisfação. O que isso quer dizer? A célula precisa sobreviver, a célula é viva. Então, o que acontece? Ela precisa, de alguma forma, se alimentar. O movimento de ir em busca do alimento é o movimento da filia, da atração. A gente se excita para buscar alguma coisa que nos alimente, que nos dê prazer. Tudo que supre, tudo que satisfaz, dá
prazer. Renata, a Nancy está pedindo o link para o curso, a Nancy Cristone. Me ouviu, Renata? Deixa eu ver se eu mesmo passo para ela. Tá aqui, vamos ver se ainda está aqui. Ah, não. Já perdi. Você passa, Renata? Desculpe aí, gente. Espera aí. Eu mesmo posso passar. Só um instante, gente. Desculpe aí a confusão. Pronto. Pronto. E a mesma coisa, ao contrário, em relação à sensação de insatisfação, de perder energia. Quando a gente tem aquela percepção de que a gente vai entrar em contato com perder energia, com perder, com sofrer, com ter dor, qualquer célula toma o movimento de querer uma das duas coisas. Ou fugir do fator que causa aquela sensação, ou destruir aquele fator que causa a sensação. Agora sim, eu estou, de fato, muito interessado em saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tudo bom, Cesarete? Bem-vindo. Chegue, sinta-se em casa aqui com a gente. Vocês entenderam? Então, é assim, a gente tem uma célula. Aqui, de um lado, você tem o prazer. Aqui, do outro lado, você tem a dor. A célula sempre quer fugir da dor e buscar o prazer. Buscar a sensação de segurança. Buscar a sensação de ser invulnerável e de que nada pode atingir. Esse é o movimento da vida, gente. Tudo no corpo humano, tudo na natureza funciona desse jeito. É muito importante que vocês fixem isso para que a gente possa ir para frente. Então, 30 segundinhos de dúvida para vocês. Não? Então, tá bom. Então, vamos seguir em frente. Quando o cérebro, no seu mundo representativo, vê a possibilidade do perigo... Gente, vamos mutar aí, que está incomodando o barulho. Vou mutar assim. Tem mais alguém que está com o microfone aberto? Nathalie, A Vera. A Vera, aqui já mutei, espera aí. Eu não estou achando a Vera aqui. Estou achando só a Maria Cecília. Eu vou te mutar, Maria Cecília. Bom, acho que agora eu mutei todo mundo. Não. Acho que agora está todo mundo mutado. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, quando o cérebro vislumbra a possibilidade do perigo, vem a sensação, a excitação do medo. Impulsiona o corpo para o movimento que é de luta ou de fuga. Aí eu tenho aqui umas representações bem bacaninhas que eu consegui fazer lá na inteligência artificial. Deixa eu mostrar para vocês. Se vocês virem alguma coisa inadequada, vamos me perdoar, mas tá legal. Aqui, espera aí. Share screen. Aqui, ó. Aqui, share. Olha que bonitinho. Então, aqui está o perigo, que é a mulher com o negócio. E aqui vocês estão vendo o neurônio reagindo, impulsionando a pessoa para a fuga. Tá bacaninha, não tá? Tá interessante. Aqui vocês têm o desenho, uma gravura de um neurônio excitado. Ele fica excitado, o neurônio é elétrico. Então, quando tem a sensação de perigo, quando vira a emoção da ansiedade, faz assim, bzz, e ele fica desse jeito aqui, ó. Vocês estão vendo? Ok. Aqui é o outro tipo de excitação, né? Vocês não preciso explicar para vocês
que essa é uma excitação pelo prazer. O curioso, o interessante, o bacana dessa história é que tem muitas e muitas semelhanças entre a excitação do prazer e a excitação do medo, a excitação da ansiedade. E em muitos quadros mesmo, eles chegam a ter um paralelo tão forte, tão grande, que eles se confundem. O medo e a excitação do prazer. Olha aqui como o neurônio fica aqui, fica contentinho, vocês podem ver. E aqui já é um desenho de verdade, né? Que essa é a corrente elétrica sendo transmitida dentro do neurônio e provocando aquilo que a gente chama de sensação. Sensação. É a sensação de excitação que leva ao nome de ansiedade. Tá legal ou não? Tamo junto? Eu mutei todo mundo, aí ninguém conversa comigo. Sim, eu estou tranquilo. Eu acho que vocês estão... Vocês sabem que eu sou paranoico, né? Então eu fico achando que eu estou sendo rejeitado. Eu adoro interação, que nem lá nas lives. Eu quero o tempo todo estar conversando. Mas vamos embora, que foi isso que a gente programou. Então, o que é ansiedade dentro dessa forma? É a excitação provocada pelo fator que causa o perigo. Isso é a ansiedade. E é muito louco, gente, porque eu preciso falar uma coisa para vocês. A ansiedade, por ser uma sensação, por ser uma emoção, ela sempre vem acompanhada de sintomas físicos. Sempre vem junto. A excitação do corpo é global, ela é inteira, é que nem aqui, ó. Cadê o desenho lá? Deixa eu mostrar aqui. Não, deixa, depois eu mostro. Então, sempre que você está ansioso, todo o teu funcionamento corporal muda. O coração bate mais forte, você soa mais, o intestino ou paralisa de tão tenso que fica, ou fica com uma hipermotilidade, a chamada caganeira, para quem não sabe do que eu estou falando, e por aí a coisa vai. Sempre acompanho. Não tem possibilidade de se ter ansiedade sem que estejam acontecendo importantes modificações corporais, mesmo que eventualmente você não seja capaz de perceber. Então, tem um fator que, de alguma forma, nos ameaça. Quando a ameaça é verdadeira, a gente fala em medo. Quando a ameaça é baseada no que é a base de tudo isso, a gente chama de ansiedade. Por exemplo, perder o emprego, separação de casamento, falhas, erros, falta de dinheiro, tudo isso são coisas que a nossa mente, o nosso pensamento entendem como uma ameaça. Então, toda vez que eu for tomado pela ansiedade, por essa excitação, para sair de um perigo e ir para um lugar seguro, ou para sair de um lugar morno, tem gente... Não, traz minha garrafinha d'água que está lá no computador. Ah, tá. Tem alguém que está vazando. Eu não sei. Bom, Ronaldo. Quem é? Ronaldo. Agora Ronaldo? ele mutou. Ah, tá bom. Obrigado, Ronaldo. Então, quando tem essa excitação, o corpo como um todo se move buscando uma sensação de segurança. Ok? Vamos lá. O neurônio é excitado por um estímulo e, no caso de cérebro, esse estímulo pode acontecer por sensações externas. É o real, né? Aquilo que pode, de alguma forma, trazer um prejuízo na nossa vida. Ou no mundo sensorial, que são imagens que a nossa mente cria que representam perda.
Então, a minha filha não chegou da balada até agora. A minha mente cria uma imagem de que alguma coisa pode, que algum acidente pode ter acontecido. À medida que essa imagem se configura aqui no meu cenário mental, no meu pensamento, ele dispara um quadro de ansiedade. Agora todo mundo vai desmutar, tá bom? E vai perguntar o que não deu para entender até agora. Tem direito à pergunta? Tem, Renata, lógico. Na verdade, fiquei pensando, né? Quando o senhor fala da ansiedade sensorial no corpo. Eu atendi um caso de uma paciente que ela parou de andar. E, enfim, a medicina tentava explicar de várias formas, até que chegaram a um diagnóstico de que eram crises de ansiedade que ela tinha uma série de questões que haviam acontecido na vida dela. Então, quando o senhor fala dessa questão sensorial, isso também pode acontecer, por exemplo, uma paralisia? Quem cuidava de casos assim era o Charcot e o Freud, lá no começo da psicanálise, Sim, né? O sim. que a gente teria em quadro assim é que o nível alto, que acontece um provável travamento de toda a cadeia muscular e até da transmissão neurológica. São casos raros. É engraçado porque hoje em dia praticamente não se faz mais esse diagnóstico, que é o diagnóstico de histeria, mas a explicação que a gente dá é essa. Como o corpo ele é invadido pela ansiedade, ele acaba tendo consequências, e uma das consequências pode ser perfeitamente a paralisia, mas pode ser muitas outras, né? Pode ser vômito, pode ser... Tem os casos de cegueira histérica, né? A pessoa para de enxergar. Vocês acreditam num negócio desse? A pessoa não tem nenhum problema no olho, não tem nenhum problema em toda a inervação, mas ela simplesmente para de enxergar. Por quê? Porque quando o neurônio está muito excitado, quando o cérebro está muito excitado, ele vai perdendo a capacidade funcional dele. Ele vai perdendo a capacidade de funcionar de uma forma equilibrada. Evidentemente, uma cegueira é um caso super raro, super difícil. Fica muito mais como simbólico. Mas você vai fazer uma apresentação e começa a gaguejar, fica fácil de entender, né? Entendi, perfeito. Era isso que eu queria entender. Então, para mim ficou claro que a excitação excessiva do neurônio, né, faz Isso, com que algumas dessas características possam aparecer. exatamente. E aí fica configurado o quadro de ansiedade. Obrigada. Obrigado você, Renata. Mais alguém? Eu estou no meio de um bando de gênios, é isso que se trata? Não, você explicou direitinho. Tá bom. Então, vamos embora, vamos para frente, vamos andando, porque tem muita coisa. Eu fico brincando, querendo firmar tudo. Cadê o meu negócio aqui? Sumiu. Bom, a possibilidade de... Olha, agora é muito importante que vocês entendam. A possibilidade de perder excita e nos faz desejar que a gente se livre dessa possibilidade, da possibilidade de perder. Então, eu estou achando, ou o meu chefe está me chamando e eu estou achando que ele vai me demitir. Aí eu começo a bolar uma coisa na minha cabeça, no meu pensamento, num argumento que eu vou dar para que ele não me demita. Se eu, por exemplo, bolar na minha loucura lá, que se eu falar para ele que esse mês eu fiz 50 horas extras e nem cobrei pelas 50 horas extras, a minha cabeça organiza. Bom, se eu conseguir mostrar isso para ele, aí ele vai perder a vontade de me demitir. Ele não vai querer me demitir mais.
Conseguiram entender o exemplo? Não? Está clarinho? Doutor, Sim. uma questão como gestora. Como é que eu lido com essa ansiedade de um empregado que montou na mente dele que eu chamá-lo vai ser uma questão de perigo para ele? Como eu vou abordar isso de uma maneira de fazer a gestão? Não é demissão, mas eu preciso fazer essa gestão dessa pessoa. Desculpa, Ilna, o que você quer dizer com isso? Eu sou ignorante. O que é gestão que você está falando? Eu sou coordenadora de um curso Hum, e algumas vezes eu preciso Está contratada já. E eu Tá bom. preciso chamar uma pessoa que tem ansiedade de forma aberta, eu sei quem é a professora, para chamar a atenção dela. Como eu poderia chamar somente, fazer uma advertência, sem que ela crie um abismo entre a realidade e aquilo que eu vou falar e uma fantasia da mente dela? Como é que eu consigo fazer essa abordagem? Então, É a primeiro, pergunta de $1 milhão. não é fácil, não. É fácil, todo mundo sabe a resposta. A única coisa que você tem que fazer é acalmar ela. É sabendo que ela está carregando uma imagem negativa e ameaçadora, com essa consciência, porque a professora te falou, te orientou, você vai lá e com todo jeitinho e com todo carinho, você desmonta essa imagem mental. Fulano, olha, fica tranquilo, tá tudo bem, você sabe como a gente aqui prima pela excelência, a gente quer fazer uma coisa muito boa, muito perfeita. Então é o seguinte, querido, eu vou te chamar a atenção, mas está tudo bem, é só para na próxima vez você caprichar um pouco mais. Então, você desmonta o cenário de perigo que, de alguma forma, você sabe ou intui que está dominando a mente dele. Ficou claro? Perfeito, muito obrigada. Vamos lá, então. Vamos mandar aqui, eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês agora. Olha. Tá aqui, ó. Então, isso é muito, 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 muito importante de entender, muito fundamental. Vocês precisam entender isso. Como é que a mente funciona? A mente projeta no nosso. A mente é o nosso pensamento, né? São as imagens, imaginação, mente, isso é a nossa mente. Ela projeta um lugar ideal, perfeito, onde a gente não vai correr risco nenhum e ainda por cima vai ter um grande prazer. Estão vendo aqui? Então, ela projeta um castelo dourado aqui, um castelo dourado, cheio de dinheiro, cheio de homens bonitos, no caso é uma moça, né? Cheio de homens bonitos aguardando ela para poder apreciá-la, para poder admirá-la. É um cenário todo cheio de prazer e de poder. A mente cria. E aí ela diz assim: se eu fizer o caminho correto para chegar lá no meu ideal, eu, além de ter prazer, eu vou estar protegido de todos os males. Se eu conseguir fazer um caminho, vamos pensar numa coisa mais simples para vocês entenderem. Então, eu sei que eu hoje, domingo, estou trabalhando, né? E minha mulher não gosta que eu trabalhe. E o meu perfeito, o meu ideal é que a minha mulher me trate bem. Só eu tenho esse ideal, nenhum homem mais tem esse ideal. Já pensou que mundo maravilhoso, a mulher te tratando bem, te compreendendo? Ela fala, não, meu amor, eu entendo essa coisa. Então, o meu ideal é que minha mulher me trate bem. Então, eu tenho que traçar um caminho. Eu sei que eu vou fazer uma coisa que vai incomodar ela. Num domingo à tarde, workaholic, mas que eu, acima de tudo, te amo. Eu estou traçando um caminho para chegar no ideal que a minha mulher vai me tratar bem o tempo todo. Vocês entenderam? Sim. Isso vale
para quando você pega e sai de casa e vai lá no Waze para olhar qual é o melhor caminho, porque o melhor caminho vai te dar menos perrengue, vai te dar menos sofrimento, vai te dar menos dor e vai fazer você chegar mais rápido no teu objetivo, e aí vai ser maravilhoso. Para qualquer coisa, não tem nada escapa desse tipo de abordagem. Entenderam? Então, eu tenho medo do sofrimento, de um jeito automático, a minha mente cria uma imagem ideal para que essa imagem ideal me proteja de tudo e de todos e me provenha de prazer e principalmente de poder. E aí eu construo um caminho para poder estar chegando nesse ideal. Eu quero uma pergunta a respeito do assunto, porque eu acho esse conceito bem complicado, então eu preciso de vocês. Pelo que eu entendi, isso ocorre porque o cérebro está sempre buscando prazer. Isso, está sempre buscando prazer, poder e fugir da dor. De verdade. Quem é você? Você é quem é que está Samsung? Você não é a Samsung. Como é seu nome? É a Vera. Ô, Vera! Bem-vinda, Verinha. Hoje cheguei no horário, hein? Tá aí, acerto. Só não botou o nome direitinho, não é? Então ficou esse jogo, entenderam? Eu vejo a perspectiva de buscar um prazer, eu vejo a perspectiva de ter uma perda, um prejuízo, automaticamente cria um cenário na mente. Por exemplo, eu pego e falo assim para vocês, gente, eu li aí na meteorologia, amanhã vai fazer um super pegar no casaco para ter toda aquela zona de, agora eu não vou sofrer mais com o frio. Tá perfeito, não tá? Tá bonitinho, tá bem explicado, não tá? Tá. Agora, olha que armadilha que a gente entra. A mente cria esse cenário para a gente fugir da sensação de dor, né? Só que, na prática, se eu não consigo atingir o meu ideal, né? Eu vou ler aqui primeiro, depois eu dou a minha explicação. Então, baseado em sensações de vida seguro e prazeroso, constrói também dentro do plano mental um caminho para chegar a esse cenário idealizado. Quando a gente avalia que está fora da rota ou está se afastando do nosso objetivo, a sensação de exposição ao perigo aumenta e, com isso, a ansiedade também. Então, é assim, eu vejo que a vida é muito perigosa, mas para eu resolver desculpem a caricatura grosseira do exemplo, tá? Mas todos peraí. Aí eu idealizo que para poder me proteger de todos os perigos da vida, eu tenho que ganhar 10 milhões de reais. O exemplo é tosco, mas ele serve. Tá? Então já sei, para ficar livre de todos os perigos, para ninguém me fazer mal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ganhar 10 milhões. Legal, e como é que eu vou fazer para ganhar os 10 milhões? Eu tenho que trabalhar. Bom, 10 milhões, coisa e tal. Bom, pelo menos uns 5, quanto eu teria que ganhar? Uns 10 mil reais por mês? Nossa, vai demorar muito tempo. Meu Deus, vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo eu chegar nos 10 milhões que me protegem. O que isso gera? Vai, alguém? Ansiedade. Ansiedade. Então, a mente, ela constrói uma defesa para nos defender da vida, de que, ao primeiro sinal que a gente está fora daquilo, a ansiedade
aumenta e não diminui. Para quem assistiu o curso lá do funcionamento da mente, deve lembrar, e se não lembrar é porque eu não falei, foi assim, que a mente ela promete, mas ela não entrega, né? A mente promete toda a segurança do mundo, mas como vocês estão vendo nesse exemplo, ela não entrega. Mas, doutor Isaac, mas de repente eu consigo ganhar os 10 milhões, aí não vou ficar livre da ansiedade? Sim, até aparecer a inflação, desvalorizar, ou seja, qualquer imprevisto que acontecer e balança lá o teu caminho, a ansiedade volta. Então é o seguinte, fala. Mas, doutora, a ansiedade, eu acho que ela tá ligada em vários, acho que em tudo, né? Em vários fatores, né? Acho que quase em tudo ao redor da gente, no nosso dia a dia. Uhum. Se você partir do princípio que eu estou classificando como tudo como uma excitação do neurônio, a resposta é sim. Sim, porque eu vi lá seu bichinho lá que você mostrou agora, eu vejo aquilo lá dentro de mim assim, direto, muito, cara. Aquele Né? bichinho lá tá em mim assim, grudento, tá grudento em mim, sabe? Eu Perfeito, porque consigo, eu consigo saber exatamente o que é aquilo. Eu consigo, é muito, muito, muito eu. então, é porque você deve ser muito ansiosa, né, Nancy? Evidentemente também tem esse contexto. Não, Mas olha que sim, coisa sim, eu estou interessante. consciente. Peguem essa informação que eu vou passar agora, que ela é fundamental, depois eu vou juntar ela. A mente constrói uma imagem que promete que nos vai dar segurança. E quando a gente vai atrás dessa imagem que vai dar segurança, a gente passa a ter mais ansiedade. Isso parece simples, mas isso é seríssimo e muito profundo. Doutor, qual seria a diferença na motivação do pressuposto se a gente estivesse falando de vaidade, ao invés de segurança? Alteraria ou fica no mesmo saco? Lógico, mas a vaidade vem de segurança, a vaidade vem de que todo mundo vai me admirar, todo mundo vai gostar de mim, e aí, quando todo mundo gostar de mim, eu vou estar seguro, eu vou estar protegido, nada de mal vai me acontecer. Sim, senhora, sem sombra de dúvida. Vale para qualquer tipo de atributo que, de alguma forma, na minha mente, me valorize perante o outro. E é por isso que as pessoas, Ilna, elas dão tanta importância para a imagem. E é por isso que elas ficam tão mal e tão ansiosas quando elas vão se apresentar em público, porque a imagem delas vai estar em jogo e elas precisam passar. Estou me empolgando já entrei no embalo. E elas precisam ser admiradas, não sei o quê. Entra no embalo e aí é muito louco, né? Porque aparece um único indivíduo na apresentação, como eu com vocês aqui agora, e torce o nariz. Desculpem, gente, vocês não se incomodam com palavrão, né? Eu adoro palavrão, então vocês dão. Puta que pariu, que porra é essa que o cara tá torcendo o nariz? Então eu achei que eu tinha arrumado um instrumento legal para estrebuchadinha na primeira balançadinha, plaft, mais ansiedade. Tá claro, não tá? Eu tô realçando bem isso, porque isso realmente vai fazer toda a diferença. Doutor Isaac, é Maria Eu? Cecília, eu tenho uma pergunta, Maria Cecília, Fala, posso fazer? pode. Então, aquela hora até de pessoas que perderam a visão em função do alto nível de ansiedade. E a pessoa, por exemplo, que é altamente ansiosa e não toma medicamento, essa é uma pergunta, e dentro dessa pergunta, quem vai dizer
esse border, essa fronteira é o médico, é isso? Ah, você precisa tomar medicação? Não, não. Eu acho que quem dá a fronteira, se o transtorno está atrapalhando a vida da pessoa, é o próprio paciente. O médico ele só constata, né? Ele não define nada, ele só vai constatar. A hora que a gente constata que a pessoa está tendo prejuízos na sua qualidade de vida importantes, fica diagnosticado como transtorno. Mas existe um parâmetro, até tal limite é normal, depois já é... Não existe isso. Como faz muito tempo que eu estou fora do mundo acadêmico e essas tabelas que a psiquiatria adora de criar, eu não sei te dizer, mas é meio intuitivo, né? É fácil de perceber que a pessoa... Então, eu tenho lá aquela paciente bonitinha, meia-idade, 35, 37 anos, que toda vez que vai namorar fica toda ansiosa, na ansiedade dela ela acaba sendo agressiva, é uma coisa que acontece com muita... Aí acaba não conseguindo acertar o namoro dela, e aí sofre, entra em depressão. Ela está tendo prejuízo, né? Sim, sim. Ela está tendo prejuízo emocional grave. Claro. Né? Obrigada. Imagina. Quem está perguntando? Mary. Doutor, no caso de fobia social, qual o caminho que a ansiedade faz para se manifestar? Então, Mary, é muito louco. Na fobia social é aquela questão do julgamento, né? A pessoa que quer ser validada, é muito ingrato o que acontece na fobia social, porque a pessoa tem aquela sensação de que ela quer chamar a atenção e não consegue, não é? Aí ela vai para as pessoas apavorada com o julgamento que elas vão fazer, trava e é julgada de uma forma negativa. É o inferno dos infernos, sem dúvida alguma. Deixa eu avançar um pouquinho, gente. Falei que ia atropelar, já estamos com 17h36. Eu quero deixar um período todo só de conversas. Então o que é aqui. Então, quando avaliamos que estamos fora da rota ou afastando do nosso objetivo, a exposição ao perigo aumenta e, com isso, a ansiedade também aumenta. Queremos, então, ter o controle das sensações e controle da vida para retomar o caminho idealizado, o que, ironicamente, também faz a ansiedade aumentar. Então, assim, isso é muito importante de entender. Quando vem as sensações de ansiedade, normalmente as pessoas querem se livrar dela o mais rapidamente possível. Ai, meu Deus, eu estou com taquicardia. O que é isso? Eu acho que eu vou morrer, pelo amor de Deus, que é uma coisa clássica do pânico, né? Então, ela está querendo controlar o mundo sensorial dela. O que acontece? A ansiedade aumenta. Quanto mais eu brigo com as minhas sensações físicas decorrentes da ansiedade, mais a ansiedade aumenta. A inovação sempre é muito bom. Ninguém só de parabéns. Acho que não é com a gente esse papo aí, não, hein? Deixa, Nancy, vou te mutar. Mas não é que você sempre está assim. Vamos embora, vai. Ou ter o controle sobre a realidade que está acontecendo na minha frente, ter controle sobre o comportamento do outro. A minha mulher não pode me tratar mal, porque se ela me tratar mal, eu vou ficar ansioso. Então, eu tenho que controlar ela para que ela não me trate mal, que nem eu estava dando exemplo aqui para vocês. O caminho de querer controlar a vida faz com que o meu pensamento vá grudando em cada um dos fatos que acontecem. O pensamento, a necessidade de ter o controle sobre tudo que acontece, o melhor exemplo disso é a preocupação, gente. Então, eu quero me atrelar ao comportamento da... Isso é de um nível de desgaste, isso aumenta em 10 vezes o sentimento, a sensação, a emoção de ansiedade. Quanto mais eu quero controlar o comportamento do outro, mais a ansiedade aumenta. Quanto mais a ansiedade aumenta, mais eu quero controlar o comportamento do outro. Legal, né?
a gente entende, né, que estamos tendo algo errado, ou que estamos no caminho errado, a necessidade de controle aumenta. E aí a ansiedade aumenta. A questão louca disso tudo, gente, é que tudo que a mente promete para aliviar a nossa ansiedade, o caminho ideal, o controle das sensações, o controle do outro, tudo isso faz a ansiedade piorar e não melhorar. Quais são os principais sintomas físicos e psíquicos que a gente tem quando a gente está num estado ansioso? Fácil, hein? Preocupação constante, que é a necessidade do controle, até aquele sentimento de controle. Quando eu estou preocupado, eu acho, não é verdade, mas eu acho que eu estou controlando aquilo que está acontecendo. Imagina, outro dia eu comentei com uma paciente que, se o filho dele não chega cedo, ela não precisa ficar preocupada porque não vai mudar nada. Ela pode até ligar para saber o que está acontecendo, mas a preocupação não vai mudar nada. Então, preocupação constante, dificuldade de relaxar. Por quê? Porque a musculatura tensiona. É como se a gente estivesse se preparando para uma luta, para uma fuga. Então, o músculo fica todo tenso. Uma das grandes consequências da ansiedade crônica, e hoje é sabido disso, é a fibromialgia. Quer dizer, o músculo vai tensionando tanto, que ele vai perdendo a capacidade elástica dele. Dificuldade de se concentrar, sim, porque o pensamento acelera. No estado de ansiedade, as nossas imagens mentais ficam muito rápidas e ficam muito fugazes. A gente não consegue organizar elas direito. E aí, o que acontece? O sono vai para as cucuias, né? A grande causa das alterações de sono, a maior de todas, é, sem sombra de dúvida, a ansiedade. Sem sombra de dúvida. Bom, aí, evidentemente, como você está tenso, cansaço fácil, sensação de que algo ruim vai acontecer. Isso que eu vou contar para vocês é uma mentira, mas eu acho que pega bem, que é mais ou menos o seguinte: o nosso cérebro ele foi feito para acelerar até uma determinada velocidade, uma determinada rotação. Que nem carro. Carro foi feito para rodar 4.000 giros por minuto. Se o carro começa a rodar a 8.000 giros por minuto, rotações por minuto, ele começa a ter todo um desequilíbrio. O cérebro também, a mente também. E o desequilíbrio na mente, por conta do fato de estar acelerado, é começar a projetar sensações, cenários negativos. Então, eu vou pegar uma estrada. Eu não conheço. Aliás, é verdade. Agora, nas férias, eu vou pegar muitas estradas que eu não conheço. Aí eu vou pensar assim: ai, meu Deus, eu não conheço essa estrada. Ai, eu não conheço. Ah, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Ah, vale, certeza. E eu não fiz seguro médico ainda por cima. Deus me livre, vou morrer. E a imagem, a cena que a mente vai criando é de que eu vou morrer no trajeto dessa estrada. Toda vez que a mente fica superexcitada por conta da ansiedade ou por conta de outros fatores, imediatamente eu começo a projetar cenários terríveis, terríveis. Eu desafio vocês agora, todos vocês vão conseguir enumerar pelo menos 10 cenários negativos que vocês perderam um tempasso pensando que ia acontecer e que não aconteceu nada. É uma característica que retroalimenta a ansiedade. Então, o pensamento acelera por causa que eu quero fugir do perigo. No que eu quero fugir do perigo, a mente imediatamente projeta, faz um cenário de perigo maior ainda dentro da gente. Doutor, eu. Essa questão, assim, quando o cérebro superacelera, seria o caso que causaria o surto psicótico? Não.
Quer dizer, está associado. Não, é relativo, porque uma pessoa que não tem predisposição a ter surto não vai ter, por mais que ela esteja acelerada. Dá uma desorganizada. Agora, em quadros de esquizofrenia, em quadros de bipolaridade, principalmente na questão da euforia, sim, a pessoa pode entrar em surto, sim. Mas a excitação pura e simples, não. Só se a pessoa tiver uma tendência, no caso. Exatamente, exatamente. Só se ela tiver uma tendência. Exatamente isso. Então, olha que interessante, gente. Toda vez que a minha mente está acelerada e excitada, eu vou ter dentro de mim cenários negativos. Ao ver o cenário negativo na minha mente, a minha ansiedade aumenta. Tá certo ou não? Para frente. É muito importante frisar que os sintomas de ansiedade não prejudicam a saúde de forma aguda, a não ser que a pessoa tenha alguma doença prévia, porém, os prejuízos crônicos são enormes. Uma outra intercorrência que faz a ansiedade aumentar é a sensação de desgaste. Isso é muito interessante também, onde temos a impressão que não vamos dar conta da tarefa estabelecida pela mente para chegarmos ao ideal. Vocês lembram do castelinho? É o ideal. Aí eu vejo a estrada, eu falei, meu Deus, eu não vou ter força para trilhar essa estrada, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Quando esse tipo de sentimento toma conta da gente, eu não vou dar conta, vem a ansiedade, vem forte. Por quê? Porque eu não estou exercendo o meu controle para evitar que as coisas ruins possam acontecer. O que precisa ser marcado é que a nossa mente acha que temos que ter o controle de tudo e que, se não estiver acontecendo o controle, tudo de ruim acontecerá. Sempre, sempre. A gente acha que tem que controlar tudo. Por que a gente acha que tem que controlar tudo? Porque se não controlar, vai dar merda. Aí, como a gente acha que vai dar merda, aí a gente fica mais ansioso ainda, e aí a gente acha que vai dar mais merda ainda. É bacana a mente funcionando, ela é bem legal mesmo, né? Quanto mais a mente estiver acelerada, mais imagens negativas acontecerão no plano mental. Quanto mais desejarmos o controle, mais imagens negativas de controle, de início, mais culpa. Aliás, a culpa também acelera. Culpa é perigo, vocês sabem, né? Culpa é sinal de que a gente fez cagada e vai ser castigado por causa disso. Acelera, dá ansiedade. Quanto mais tentarmos aceitar a falta de controle no início do processo, mais culpa a gente sente e pior ainda a gente fica. Eu acabei a minha construção do que é a ansiedade. Está terminado. Está faltando a parte onde eu vou dizer de como a gente vai lidar com ela, que é para isso que vocês vieram aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta antes de eu entrar nessa parte? Doutor, qual é a distância entre prudência e preocupação excessiva? Eu falo de resultado, ou fazer a sua parte, uma questão de prudência, de antever, por exemplo, um passo que pode acontecer. Existe algo que eu posso me balizar em relação a isso? Eu sempre recomendo a todos os meus pacientes que eles sejam o máximo de cuidadosos possíveis no campo da realidade, no campo do que é ao seu alcance, do que pode ser atingido, e que sejam total e completamente irresponsáveis do ponto de vista mental. Perfeito. Então, por exemplo, meu Deus, eu estou com um sintoma aqui, será que é câncer? Eu preciso cuidar disso. Bom, então legal, vamos lá no laboratório, vamos fazer os exames, vamos no médico, vamos consultar. E aí? E aí nada, e aí foda-se, e aí vamos ver o que vai acontecer.
que é o ser irresponsável do ponto de vista mental. Mas, não. Então, vamos lá. Eu posso perguntar? Lógico, Luiz. Já reconheço você pela Tudo bem? voz. Se o senhor falou que eu diria que a ansiedade ela não traz consequências, eu diria, biológica para nosso corpo, concorda? Concordo. Então, não me Não, levaria a não, pera. Não traz consequências agudamente graves. agudamente Traz. assim, um estrago poderia ser dizer no nosso corpo, por exemplo, um infarto, uma parada cardíaca, a ansiedade não vai trazer para a gente, Não, certo? certo. E então não me levaria a interpretar. Lembra que eu falei no início das aulas do nosso curso, o funcionamento da mente, que seria a ansiedade, na verdade, é como se ela não existisse no meu corpo, mas seria a forma que eu interpreto a vida que acaba me causando ansiedade. Seria mais ou menos isso? Ah, mas contamina o corpo, Luiz. Não tem história. As imagens mentais que chegam até você, elas são sentidas e percebidas pelo nosso campo perceptivo como se fossem reais. E é muito louco, Luiz, porque quanto maior é a excitação, mais a confusão que a gente faz de que Porque a gente toma, por exemplo, o alprazolam, que vai me deixar calminho, correto? É como se existisse algo biológico no meu Mas corpo. Seria... existe. O teu corpo reage ao... É que nem sonho, Luiz. Se você sonhar que Sim, eu entendi, você todo assustado. Então, entendi. não dá para fazer Tá essa claro. separação. Não dá para fazer essa separação que você está fazendo. Entendi. Agora eu entendi. Porque, como tem 80 bilhões de neurônios no cérebro, distribuído por todo o corpo é afetado por esse funcionamento. Entendi. Boa. Mas... Então, vamos lá. Vamos para como lidar com a ansiedade, porque, afinal de contas, é por isso que vocês vieram. Tá? Deixa eu falar uma coisa. A solução que eu vou dar para vocês, ela é perfeita, mas ela é muito, 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 muito difícil. Então, ninguém imagine que vai pegar isso daqui, né? Vai ler ou vai ouvir uma vez, vai sair praticando e vai resolver. Não. A habilidade de fazer as coisas que eu estou falando, ela vai depender de muito treino, Cecília, não é de tempo. Tempo, sim, mas de treino. Tem que treinar, tem que lembrar, tem que treinar, até que você vai desenvolvendo a musculatura, entre aspas, para poder estar fazendo as coisas. Vamos lá. Quando a ansiedade aparece, como é que a gente deve agir? Primeiro, a gente precisa aceitar a presença da ansiedade. Estou ansioso. A gente jamais pode falar, eu não queria estar ansioso. Eu não queria ter... não tem motivo para eu estar desse jeito. Eu sou um imbecil de estar desse jeito. Isso não presta, isso não serve, isso só faz a ansiedade aumentar, só faz o teu nível de excitação ficar mais forte, mais alto. Você vai ficar mais prisioneiro. Quanto mais você quer se livrar da ansiedade, quanto mais você tem o desejo de se livrar dela, pior a ansiedade fica. Quanto mais você aceita ficar com ansiedade dentro do que está ao teu alcance, a gente começa a fazer o processo de reversão. Passo número 2. Como a ansiedade sempre, Luiz, sempre, vem acompanhado de sintomas físicos, é muito importante que você proceda da mesma maneira.
que você olhe para os sintomas físicos. Eu estou dando aqui meu aval que ninguém vai morrer, a não ser que tenha algum problema prévio por causa físico, né? Ninguém morre de ansiedade, ninguém morre de pânico. Pânico não mata ninguém, ansiedade não mata ninguém, no agudo não. Então, quando vier sudorese, quando vier dor no estômago, quando vier caganeira, quando vier dor muscular, quando vier taquicardia, não briga com elas, não briga com elas, olha para elas, sente elas, entra em contato com elas. Quanto mais você for capaz de fazer isso, não esquece, treino, 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 você vai se dar conta de uma coisa muito louca. Elas vão perdendo a força e elas vão diminuindo. Não briga com sintomas físicos da ansiedade. Olha eles, acolhe eles, recebe eles. São ruins, vai vir acompanhado de pensamentos horrorosos, né? Você vai ver, agora eu vou dar... É verdade. O quanto você for capaz de aguentar, o tanto... Se dar conta de que, com a aceleração da excitação da mente, vêm os pensamentos negativos, pessimistas, ameaçadores, que tomam conta do nosso cenário mental. E saber discriminar que são cenários mentais e não previsões da realidade, e aprender dentro do querer se livrar daqueles pensamentos de imediato. Quer dizer, a mesma coisa que vale para o físico, vale para o mental. Eu quero ouvir alguém falando. Posso contar uma piada, não? Pode. Obrigado, Nancy. Nancy também já conheço a voz dela. O cara foi pegar uma viagem, foi fazer uma viagem, pegou uma estrada vazia, de noite, erma, vazia totalmente, né? E, de repente, no meio da estrada, fura o pneu do carro. Fura o pneu do carro, o cara abre o porta-mala, tira o estepe. Cadê o macaco? Cadê o macaco? Não tem macaco. Estou perdido aqui, o que eu vou fazer? E aí, nesse meio inteirinho, ele vê uma luzinha, mais ou menos uns 2 quilômetros de distância. Falou, bom, vou lá, vou pedir para o cara o macaco, quem sabe ele me ajude, coisa e tal. Aí começa a andar, né, na direção da casa e pensando, e a mente, né? Porra, o cara vai querer me cobrar uma nota pelo macaco, vai me explorar, vai tirar proveito de mim até não poder. Estão vendo o cenário negativo, como é que é? Assim, vai tirar o meu couro, pior, é capaz de querer me matar, só porque eu vou querer emprestar um macaco emprestado. E andando, e a Será mente que lá... você macaco? Então, aí ele pega, bate na porta, o caipirinha, o caipira lá da cidade, abre a porta para o cara e fala assim, pois não? Ele fala assim, enfia essa merda de macaco no cu, seu filho da puta. Ai, meu Deus do céu. O que uma mente é capaz de fazer, né? Pois é, e a gente tem que ganhar a capacidade de saber fazer a leitura de que isso é um cenário mental. E não que a gente virou a pitonisa capaz de adivinhar tudo o que vai acontecer. Ô, doutor, Isso é muito difícil, isso é muito difícil. Se a gente está com muito medo, se a gente está muito acelerado, a gente perde essa capacidade. Por isso que eu repito que é fundamental. Tem que ter a consciência de que se trata de um cenário mental. Fala, Nancy. e quando você está ansioso e está disparado, né? Fala, conversando, numa conversa, está disparado. Por exemplo, isso acontece muito com a minha irmã. Eu estou disparada, às vezes, né? E aí ela, calma, Nancy, calma, calma, respira, devagar, e ela sempre está me chamando a atenção para
para a ansiedade, né? Então, isso me gera, sabe por que eu estou te falando isso? Porque isso faz com que me gere raiva. Não faz com que eu faça aquilo que você está ensinando, entendeu? Faz com que me gere raiva, por quê? Porque alguém está me chamando a atenção de que eu estou acelerada, de que eu, Nancy, calma, não é assim. Então, eu queria saber como é que eu posso me livrar disso. É o fazer o quê? É explicando para minha irmã o que você me explicou. Querida Nancy, você tem que saber e assumir que, perante algumas situações de vida, você fica ansiosa. Sim. E tem que aceitar isso, querida. É isso Não, que você tem que também, fazer. não, também sim. Mas será que eu não me expliquei direito? Porque eu entendi o que você falou, que a gente, no caso, quando a gente estiver ansiosa, é para a gente se acolher, aceitar a nossa ansiedade. Ok, Isso, até aí, isso. isso, até aí eu entendi. Mas Mas se quando eu tenho... na hora que você fica com raiva da tua irmã porque ela está te criticando, você não está acolhendo coisa nenhuma. Você está Sim, chutando o pau da barraca. então, porque aí é que tá, porque... Nancy, acalma, acalma. Presta atenção, presta atenção. Na hora que a tua irmã te critica, dizendo para você respirar, coisa e tal, você perdeu a imagem ideal que você queria transmitir. A hora que a tua irmã te critica, você perdeu. Minha irmã está dizendo que eu não estou no caminho ideal. E aí a tua ansiedade fica grande, fica maior, aumenta. Se você for capaz de verdade de aceitar que você não está dentro da imagem ideal e que está tudo bem, aí sim você vai acalmar. Então, é isso que eu estou perguntando. Era isso, o que aconteceria comigo. Entendi, agora entendi. Tá. Tá. Então, eu expliquei que é difícil, hein? É bem difícil fazer esse movimento. E aí vem a técnica mais importante, mais fundamental do ponto de vista mental, quando a gente está acometido por estados de ansiedade. É a técnica do soltar. Soltar do ponto de vista mental. Soltar no sentido de tentar parar de se preocupar. Soltar no sentido de, do âmbito mental, permitir que aconteça o que tiver que acontecer. A técnica do soltar, quando bem praticada, ela é infalível. Ela sempre, sempre, sempre vai diminuir o nível da nossa ansiedade. Em 2004, eu tive no programa do Jô, dei uma entrevista para o Jô, né? E eu falei isso lá na Globo. Acho que eu fui o único cara que falou isso na Globo, ao vivo não, porque foi gravado. Qual é a palavra que a gente usa para soltar? Foda-se. Foda-se. O que é foda-se? Se tiver que acontecer a merda, foda-se. Eu vou primeiro deixar acontecer. Com a evolução do tempo, eu mudei um pouco a palavra do soltar e transformei ela numa coisa mais pragmática e menos pornográfica, que é o vamos ver. E se acontecer isso? Então, se acontecer isso, vamos ver. E se eu ficar... O pessoal adora fazer isso, né? E se eu ficar pobre? E se eu não ganhar dinheiro? Então, quando eu não ganhar dinheiro, vamos ver. Por enquanto, eu tenho dinheiro, está tudo bem. A hora que eu ficar sem dinheiro, aí eu penso. Esse movimento, feito momento a momento, instante a instante, é poderosíssimo, poderosíssimo no sentido de aliviar a ansiedade. E como a mente joga contra, ela começa a falar assim, vai brincando, isso, vai fazendo as brincadeirinhas do Dr. Isaac, você vai ver o ferro que você vai levar na vida. E aí você tem que responder para ela. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver,
Vamos ver. Quem falar 100 mil vezes por dia, vamos ver, vai melhorar significativamente de qualquer quadro ansioso. Eu agora não estou sabendo se vocês entenderam ou não, o que me deixa muito ansioso, então eu vou esperar o final da aula para saber. Vamos ver o que vai acontecer. Soltar, soltar. Deixar o futuro resolver por você. Se você tem linha para interferir, ok, interfere. Mas se você fica só controlando mentalmente, pelo amor de Deus, faça o mais que tiver ao teu alcance para soltar, deixar acontecer. Depois que eu fiquei corajoso, porque eu preciso contar para vocês. Semana que vem eu vou entrar de férias, né? Trabalho essa semana, e sempre que eu saía de férias acontecia uma coisa extraordinária comigo, que minha mente começava a ficar toda acelerada. Por quê? Porque férias é me afastar dos pacientes, né? É perder o sentimento de controle sobre eles. Vocês agora conseguem entender o que eu estou falando, né? Fica super claro, super fácil de entender isso daí, não é? Então, minha mente começava assim, e como é que está indo a Nancy? A Nancy melhorou muito, coisa aí. Então, não vai voltar, né? Vai voltar para quê? Como é que ela vai gastar dinheiro? Já está boa. Aí eu falava assim, puta, é verdade, tem razão, né? E eu sempre, esqueci de falar, eu sempre sempre trabalhei no consultório, nunca tive emprego, essas coisas. Sempre vivi do trabalho do consultório. Aí depois vinha e falava assim, e o Luiz, como é que tá? O Luiz, o Luiz é fraco, não aprende nada, não melhorou nada, não resolve nada na vida dele. Eu falei, então, vai voltar para quê? E em 2 minutos, eu estava sem nenhum paciente no consultório, aqui na minha mente, né? Juro por... É verdade, isso não é mentira, isso é verdade. 2 minutos. E assim, relegado ao quê? O pior cenário do mundo, que não ia ter dinheiro para ganhar. Como é que eu vou sustentar família, mulher, filhos? Quer dizer, eu estava dormindo debaixo da ponte. Mas Deus foi muito generoso comigo, né? Porque passava ano, minhas férias eram um inferno, né? As férias eram um inferno. Porque eu ficava ligando desesperadamente para minha secretária, para a secretária eletrônica, para saber se tinha recado, se chegou a hora de terminar o consultório. Mas passava ano, o consultório não piorava, melhorava, não piorava, melhorava. Passou mais ou menos uns 10 anos. Falei, porra, mas que merda é essa, cacete? Toda vez eu acho que vai acabar, chega no ano que vem e aparece. A Verônica está dizendo que é sempre para ela. Terrível, né, Verônica? É complicado, bem complicado. Assim, aí uma hora eu me enchi de coragem, mas demorou uns 10 anos, hein? Viu, Maria Cecília? 10 anos demorou para eu aprender isso daí, burro, de retardado. Assim, quer saber de uma coisa? Me enchi de coragem. Esse método é maravilhoso, ele resolve o problema mesmo. Mas vocês me desculpam, precisa ter culhão para fazer isso daí. Aí eu peguei, olhei para minha mente, falando que o consultório ia ficar vazio, que ninguém ia voltar mais. Eu peguei, respirei. Quer saber, mente? Então tá bom, deixa fuder. Deixa fuder. Você quer fuder? Deixa fuder. Depois que fudeu, eu vejo o que eu resolvo. E eu comecei, através dessa maneira, no nível mental, soltar o controle daquilo que, de alguma forma, me desencadeava um quadro de ansiedade. Foda-se, deixa fuder, dane-se, vamos ver. Deixa a vida me levar. Vida leva. Precisa ter coragem, né? Você tem consultório também, Verônica? Você faz prestação de serviço também? Pode falar, pode. Não. Depois ela fala, então. Vamos seguir. Gostaram do método? Essa vale ouro, hein? Essa vale uma consulta. Seus pão duro muquirana gastando essa porcariazinha aqui comigo. Deus me livre. Fora que ele quer que tenha um templo só para ele. Vocês sabem que tem um paradigma que se baseia todo o meu trabalho, né?
quem assistiu às lives já deve ter ouvido eu falar, que é o sentido. É o seguinte: quem pensa não presta atenção. Quem presta atenção não pensa. Não É muito interessante, mas lá no campo perceptivo da gente, só tem uma entrada para 2 canais. Tem 2 canais: as imagens que vêm da mente e as imagens que vêm da percepção da realidade. Quando entra a realidade, não entra a mente. Quando entra a mente, não entra a realidade. Vocês já entenderam inteligente que são? Meu Deus, eu escrevi contemplativo com M. Que tristeza. Espera aí. Pronto, senão eu morro. Né? Vocês já entenderam que no estado de ansiedade, como o neurônio está excitado, o pensamento está lá, produzindo imagem. Se é muito acelerado, fica tudo desorganizado, tudo uma bagunça, tudo terrível. Não entra nenhuma imagem da realidade. Então, o que eu proponho e indico é que a gente aprenda a prestar atenção de uma forma contemplativa. O que é contemplar? Contemplar não é... Deixa eu olhar vocês. Contemplar não é prestar atenção assim, ó, que nem vocês estão olhando para mim agora. Ai, não posso perder uma coisa que o Isaac fala, não posso deixar escapar nada. Não, não é esse tipo de prestar atenção que a gente está falando. A gente está falando aquele prestar atenção de deixar entrar. Então, eu bato o olho aqui na tela e vejo a Cecília encostada, meio que parece uma porta, uma janela. Eu vejo a Verônica com fundo fake, lá parece um universo que eu já vi uma outra paciente usando. Aí eu vejo o Luiz sempre fica meio de perfil. Eu vou contemplando aquilo que está acontecendo. Eu vou permitindo que a realidade, de uma forma suave e gentil, vá penetrando no meu campo perceptivo. Isso é muito difícil, hein? Porque como a gente vive num mundo muito acelerado e que exige muita reação, é muito difícil. A melhor técnica para você se desenvolver nisso, para quem quiser. Se quiserem, eu ensino. Se não, não. É a meditação. Eu queria, inclusive, dar o meu depoimento pessoal. São 4 anos que eu passei a ser um meditador. Eu medito todo dia. Medito entre 1 hora e 2 todo dia. Toda vez eu medito. E eu precisava dizer uma coisa para vocês: isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã para dar tempo de meditar e não abro mão de fazer isso. Por quê? Porque a minha visão das coisas ficou muito mais profunda. A minha capacidade perceptiva se ampliou. E isso faz com que eu consiga me soltar muito mais facilmente dos pensamentos. Muito mais facilmente. E permitir entrar na percepção da padronização da vida, da realidade e, melhor ainda, da minha própria mente. Porque a minha própria mente também pode ser objeto da minha percepção. A Verônica falou um negócio, eu perdi. Deixa eu achar o que ela falou. E teve mais alguém que falou. A Vera está escrevendo que ela não consegue, que ela fica impaciente. A Verônica está dizendo: eu, quando era pequena, com 10 anos, meditava. E quando dava por conta, eu tinha levado a tarde toda. Olha, é brincadeira, tá, gente? Eu sou brincalhão. Mas por meros R$150 a mais, eu posso dizer a técnica certa de meditar. Se vocês quiserem, estamos aí, né? Vocês querem? Não. Eu deixo no crédito para vocês. Vocês querem? Não. Pago 200. Vamos lá. Opa, 200, está melhorando. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Descobri um jeito maravilhoso. A Vera está poderosa, hein, Vera? É. Vamos lá. É o seguinte. Meditar é o seguinte. É você aprender a ter a capacidade de prestar atenção na sua respiração. A respiração é a grande âncora do sistema senso-perceptivo.
Por quê? Porque ela está sempre ao nosso alcance. A gente sempre pode perceber que a gente está respirando. Sempre. Então, a gente percebe o ar. Todo mundo, vamos junto. Todo mundo vai perceber o ar que entra. Vamos lá. E agora o ar que sai. Tudo pelo nariz, tudo pelo nariz. E o ar que sai. O ar que entra. O ar que sai. Agora quero ver se tem alguém que consegue dizer qual é a diferença entre o ar que entra e o ar que sai. O ar que entra é frio e o que sai é quente. É isso aí, bom menino, perfeito, perfeito. Acho que ele colou de algum lugar isso daí. Vamos lá. Quando Não, você porque começa... eu faço meditação também. Ah, muito bom. Então, vamos lá. Quando você começa a fazer isso, menos de 2 segundos, a tua mente vai para um pensamento. A tua consciência, o teu campo perceptivo vai para um pensamento. Não tem conversa. Eu medito há 4 anos, 1 hora, está o tempo todo escapando para pensamento. Se eu estou ansioso, não preciso dizer que escapa muito mais e com muito mais frequência. Isso não é problema, Vera, isso não é problema, porque o segredo da meditação é exatamente esse, é você perceber que você está pensando e trazer de volta para a respiração. Se vocês fizerem isso 5 minutos por dia, todo dia, embora vocês não vão se dar conta, a ansiedade já vai ter um decréscimo. Por quê? Porque você já está automatizando, você está treinando o movimento de sair do pensamento e entrar na realidade. Foi bom, fala a verdade. Eu comecei com 5 minutos, o meu primeiro professor de meditação, que eu fui fazer lá um curso na Tailândia, me olhou com a maior cara de desprezo, o cara não botou a maior fé em mim. Eu peguei isso e comecei a fazer com uma voracidade. Se vocês me perguntarem se hoje em dia eu sou capaz de não fazer isso, a minha resposta é definitivamente não, porque eu atribuo todo o meu diferencial como profissional, e eu sou muito metido e convencido do profissional que eu sou, ao fato de eu meditar. Tem coisas que eu passava, eu via, mas eu não conseguia, era superficial. E hoje eu consigo entrar com uma profundidade deliciosa, e leve, viu? Profunda e leve e deliciosa. Então, eu recomendo muito forte. E quem fica prestando atenção contemplativamente está meditando. E quem está meditando está se treinando para prestar atenção mais contemplativamente. Se vocês forem capazes de meditar, de prestar atenção, vocês vão saber se o namorado é o namorado certo, se a esposa realmente está traindo ou não. Vocês vão conseguir enxergar toda a realidade por inteiro. Mas precisa treinar, né, gente? Não vão pensando que é assim no barato. Você começou com meditação guiada? Não, eu não conheço meditação guiada, eu não recomendo meditação guiada. Ajuda, né? Dá aquela tranquilizadinha. Mas o que vale mesmo é a capacidade de perceber. Então, não precisa ninguém te guiar. Vamos lá. Internaliza que a ansiedade é a sua companheira de vida. Olha só que coisa maravilhosa, né? A ansiedade é a nossa companheira de vida, Luiz. Ela sempre vai aparecer, nós nunca vamos nos livrar dela. Toda vez que a gente entrar em contato com o desconhecido, com a incerteza, com a insegurança, ela vai disparar, mais ou menos fraco ou forte, dependendo da importância que a gente dá para o fato que tiver em jogo. É impossível não ter ansiedade, por exemplo, perante uma expectativa de exposição. A nossa tarefa para lidar com a ansiedade é criar mecanismos que permitem que nós nos desvencilhemos dela, que a gente desmonte ela. A ansiedade é uma emoção, é uma sensação, e o caminho natural dela é se esvaziar. Agora, se a mente brigar, ela vai ficando.
O processo terapêutico que a gente trabalha para as pessoas que têm um nível de ansiedade muito alto visa detectar fatos ou imagens mentais que disparam a ansiedade. Perceber as reações condicionadas que estão arraigadas dentro da gente que alimentam ela, através do entendimento, da consciência e a obtenção da sensação de familiaridade dos padrões que configuram a ansiedade. E isso ajuda e muito a aliviar todo tipo de ansiedade. Uma coisa muito comum de acontecer no consultório, gente, é que a pessoa chega e fala assim: doutor, eu estou ansiosa, doutor. Eu falei, sei. E por quê? Eu não sei por quê. Eu falei, não, peraí, calma, vamos lá. Sempre que a gente tem ansiedade, tem alguma coisa. O que está acontecendo na tua vida? Eu não faço essa imitação ridícula, né? Porque eu não quero deixar o paciente mais ansioso, mas o meu sentimento interno é meio por aí. Não dá 10 minutos, o paciente começa a despejar tudo, Verônica, tudo. Ele começa a falar tudo que tá. Porque meu marido, ele falou para mim, coisa e tal. É só você tirar aquela tensão natural inicial. Depois você vê o resto, Luiz. Um grande abraço, querido. Eternamente grato, vou cobrar essa fatura. Pode deixar comigo, já arrumei aqui na minha cabeça. Né? Você tira aquela primeira tensão natural e a pessoa está lá na borda dela, já está pronta para explodir. Ela pega e solta com tudo. E é incrível, porque ela já sai melhor da... Não resolve nada, lógico, mas já sai melhor da consulta. Doutor, uma dúvida. O ter um amigo ou um profissional para desabafar não seria um método mais efetivo em relação à meditação? Por que eu digo isso? A sensação que eu tenho, a experiência da meditação, acaba trazendo insensibilidade ou desculpa, né, para não tomar providência ou fazer algo. Então, parece que eu postergo uma decisão, algo assim, para frente. E o desabafar ou trocar ideia com um profissional ou com um amigo de confiança me traz um resultado melhor. O que o doutor pensa? Eu acho que cada um é cada um se adapta da melhor forma possível com o método, né? Eu recomendo muito a meditação, mas você sabe que lá no consultório eu nem falo a respeito disso, né? Porque como não faz parte do arsenal psiquiátrico tradicional, né? A coisa eu permito, eu não entro nessa questão. Cada um tem que achar o seu melhor jeito, cada um. O que você está propondo, é uma coisa de desabafo, né? Uma coisa de validação. Ajuda a se sentir mais seguro naquele momento, ajuda sim. O ato da meditação seria uma coisa mais profunda, seria mais processual. Você mudaria toda a tua vida, toda a tua concepção de vida. Uma pessoa ansiosa entra numa reunião, por exemplo, vou pegar você de mais uma vez de cobaia, Nancy. Você vê, a Nancy entra numa reunião, ela não consegue não falar. Não consegue, ela precisa falar. E não estou reclamando nem criticando, Nancy, está tudo bem, está tudo certo, já até acostumei. Agora, quando você não fala, até sinto falta. Então, está tudo bem, não fica preocupada. Ela não consegue. Quando a pessoa tem esse treinamento interno de sair do campo mental e ir para o campo sensorial, da percepção, ela consegue ouvir mais. Ela consegue introjetar mais a realidade. Ela consegue não permitir que o desejo de se livrar daquela sensação ruim tome conta dela. E vai desenvolvendo. Entendeu a diferença? Não, mas é bom, o teu método é bom. Vamos lá. Doutor Isaac. Não, deixa eu só acabar, vocês vão fazer as perguntas. Espera aí, só um instante. Eu não posso deixar também de dizer que quando o quadro está muito grave, quando o quadro está muito delicado, as medicações são muito importantes no tratamento. Tem basicamente 2 tipos de medicação que são usadas para o controle da ansiedade. Um que tira a pessoa de uma forma imediata dessa excitação através de um efeito anestésico, são os ansiolíticos. Lítico é quebra.
Ansio é de ansiedade. E o mais tradicional e clássico dele é o Rivotril. Então, a pessoa que está numa crise de ansiedade, a pessoa que não consegue dormir porque o pensamento está muito acelerado e quer melhorar aquele estado imediato, ela vai lá e toma as gotinhas do Rivotril e fica tudo bem. Em 8 minutinhos ela se sente melhor, ela se sente mais tranquila, só que aquilo alivia na hora e rapidamente volta. Num trabalho mais estruturado, a gente usa os antidepressivos com função ansiolítica. Tem vários tipos de antidepressivo e tem os antidepressivos que têm um efeito ansiolítico importante. Entre eles estão o Lexapro, esse Talopram, e o Cymbalta, que é a duloxetina. São maravilhosos, eles aumentam o nível da nossa energia psíquica. Vocês se lembram daquela história que quando a gente acha que não vai dar conta, a ansiedade piora? Lembram disso? Então, os antidepressivos entram muito bem nesse sentido, eles resolvem muito bem isso daí, não é? E, além do que, eles dão uma anestesiada também, diminuindo a intensidade dos sintomas físicos e psíquicos da ansiedade. Para terminar, o melhor remédio de verdade é a consciência, é a compreensão do processo que estabelece a ansiedade. Quando o quadro está cronificado ou aparece de forma aguda, não, isso eu escrevi. O melhor remédio é a consciência, é compreender o processo da ansiedade. Esse é o melhor remédio. Agora, quando a coisa está muito ruim, quando está muito aguda e você já perdeu de fato o controle do que acontece com você, aí a medicação é fundamental. Ela é auxiliar, mas ela é fundamental. Pronto. Nossa, deu 6h30, gente. Meu time vai jogar. Como é que nós vamos fazer? Vou ficar ansioso aqui. Vamos lá, 20 minutos de perguntas à vontade para vocês. Eu ia te falar a questão sobre a meditação. No caso, assim, a meditação seria, acho que um recurso para a gente poder ter mais consciência de nós mesmos, seria isso? Também. A meditação sempre melhora a nossa capacidade de consciência. Você treina. É assim, o nosso equipamento do sistema nervoso central, ele foi feito para absorver informações. A gente meio que despreza isso, a gente não dá a devida importância. E com a meditação a gente acaba resgatando, a gente entende melhor. Acabou? Podemos ir embora? Já vou poder ver o jogo do meu time? Eu ainda tenho uma curiosidade, não sei se encaixa aqui na live. A hipnose ajuda em alguma coisa? Então, eu não sou uma pessoa muito correta para responder, porque eu tenho um preconceito muito grande com a hipnose. Eu acho a hipnose apenas um método de sugestão. Não acho que, de fato e de verdade, traga efeitos importantes. Pode trazer um alívio imediato. O Freud, há 150 anos atrás, abandonou a hipnose como método de tratamento da ansiedade. Doutor Isaac, é Maria Cecília, eu estava mutado de novo. Por exemplo, na meditação, não existe a possibilidade. Eu tentei uma vez, eu senti um pouco de falta de ar. Isso pode acontecer? Na respiração, na inspiração? Não, né? Não. Provavelmente você ficou ansiosa de estar fazendo a meditação. Ah, entendi. E aí, o que você deveria fazer? Você deveria ficar prestando atenção. Você fala, será que eu vou morrer? Então, vamos ver. Se eu morrer, depois eu vejo. É isso que você tem que fazer. Entendi. É legal, Cecília, porque você começa a romper desafios. Lá no budismo, que eles usam muito a meditação, eles acham que uma pessoa... Eu não sei se isso é verdade ou não, eu não sou budista, pelo amor de Deus. Mas eles dizem que quando a pessoa medita para valer de verdade, vira luz. Já li sobre isso, Pois é. É um treino mesmo, né? Dá uma impressão que vai dar um ataque de pânico. Eu não sei se o senhor consegue me entender, sabe? De mexer com a respiração, sabe? Você sabe por que isso acontece, Cecília, com você?
porque você está com medo de se soltar dos pensamentos. Os teus pensamentos te emprestam segurança. Os teus pensamentos, e não entregam, mas eles prometem, né? Eles prometem previsibilidade, eles prometem tudo. Aí, na hora que você está meditando, você está tentando se soltar de tudo isso. Aí, pronto. Aí dá isso. Aí, se você ficar olhando e ver que não perde o ar, tudo se resolve, Cecília. Aí você aprende a meditar. Lembrei um negócio legal. Boa, Cecília, deixa eu falar. Para poder desmontar a ansiedade, a gente precisa passar por uma turbulência ansiosa, que nem a Cecília passa. O dia que ela topar passar por essa turbulência, a ansiedade dela vai diminuir. Então, aguenta o tranco aí, o quanto der também, né, Cecília? Depois vão me acusar que eu sou que nem o Marçal, Pablo Marçal, que vive matando gente, né? O cara mata todo mundo em tudo quanto é canto. Então, assim, vai lá e presta atenção na tua falta de respiração e vê o que acontece, o quanto der. A hora que não der, volta, depois tenta de novo. A persistência é fundamental. Passar pela turbulência da ansiedade para vencer a ansiedade é o melhor jeito. Como agir para vencer o medo do julgamento alheio? Bem entenderem, Rosi, não tem outro jeito. Você tem que Doutor, se entregar. posso fazer uma pergunta? Pode, gente. Fala, querida. Tudo bem, meu amor? Boa tarde. Ai, eu adorei o seu curso, tudo de bom. O senhor deve lembrar de mim daquele caso da morte e tal. Aí o pessoal ficava me zombando, tirando barato, né? Aí eu comecei a ver como o senhor tinha me explicado para fazer, que era a meditação mesmo e a não aceitação. Aceitar essa turbulência que eu passei muito forte e, olha, está sendo 10. Depois eu mando a conta, fica tranquilo. Obrigada, pode mandar que eu pago. Oi, doutor. Obrigada por ter me atendido. Imagina, gente. Quem chamou? Eu, Jéssica. Passarinho, porque ele é ansioso, ele fica piando aqui. Doutor, só dando ênfase mesmo no que o senhor falou, quero agradecer muito, foi muito bom a live. E assim, eu também passei por um momento muito difícil em 2021. Eu era muito ansiosa, agora, graças a Deus, já sou controlada. E eu comecei também com a meditação, e fui diagnosticada até com burnout na época, porque eu sou muito focada no trabalho. E com a meditação melhorou tanto, que eu tomava até estalopram, tomava Zupidem. E a meditação, parei com tudo, foi muito bom. Mas espero que você consiga estruturar bem na tua mente o processo do soltar, o processo do permitir. A gente, o que causa a nossa ansiedade do dia a dia é o fato de que a gente fica brigando com a vida para que ela seja do jeito que a gente quer. Perfeito, exatamente. E aqui em casa quem me ajudou muito foi a minha esposa, porque ela é super calma, e aí às vezes quando eu estava num estado lá de ansiedade aguda, fui até parar no hospital, pensando que eu iria infartar, com todos os sintomas, e ela que me levou, cheguei lá, o doutor falou assim, isso é ansiedade. Aí eu falei, não é possível, eu não queria aceitar na época, só que graças a Deus... As pessoas se sentem humilhadas, elas preferem ter um infarto do que ficar ansiosas. Eu nunca entendi essa estupidez. Como? É só ansiedade? Perdeu a importância. Então, exatamente. Eu não acreditava. Eu falei, não, gente, mas eu tô sentindo. Tá, eu tô morrendo. Mas espero que você tenha entendido aqui no curso que a sensação existe mesmo, não é que a pessoa está inventando, não é porque os exames de laboratório não apresentam nada que você tenha toda uma mudança sensorial. Então, você sente, o coração está disparado mesmo, confunde mesmo com infarto e tudo mais. Fui parar no hospital. Mas muito obrigada, foi muito bom. Imagina. Aqui, deixa eu achar. Eu quero falar também. Só um instante, só para não perder aqui.
se a TPM é um fator para aumento da ansiedade. É sim. Os hormônios afetam esse neurônio, ainda mais na TPM, que é um período onde o corpo está todo excitado, né? E realmente piora. A mulherada sofre mesmo e muitas têm que tomar medicação por conta disso. Os teus exames deram como se tivesse tido um infarto, mas era estresse? Uau, esquisito isso, Verônica. Não dá muito para entender isso, não. Deve ter sido o eletro que apareceu como se tivesse um infarto. Porque se as enzimas aparecem alteradas, você teve mesmo. Não tem como fugir disso daí. Ah, não. Aí tem algum engano nessa história. Não dá. Agora, o estresse traz algumas mudanças laboratoriais, sim, né? Porque o estresse é um quadro de ansiedade meio crônico, né? Que vai se repetindo. Vamos lá, mais. Eu quero sugerir, já que está todo mundo falando da meditação, que tal um curso sobre meditação? Eu ia adorar. Estão me ouvindo? Ouvimos, Renan. Eu não sei se eu tenho habilitação suficiente para dar um curso sobre meditação, só isso. Esse é meu drama. É. Se vocês quiserem, eu tento, mas vai ser uma coisa mais amadora. Ansiedade é o assunto que eu mais domino na vida. Eu sei ele de cor e salteado, de trás para frente. A meditação, eu sou um mero aprendiz. Posso passar meu conhecimento como aprendiz. A gente pode tentar, né? A gente pode tentar fazer juntos, não? Vocês não vão pedir o dinheiro de volta se for um fracasso? Não, a gente vai jogar tomate em você. Ah, fechou. Ainda mais online, está topado. Então vamos pensar a respeito. Vamos pensar, exatamente. Mais. Quem tem ansiedade, doutor Isaac, de uma forma crônica e bem de uma forma, digamos, nível severo, essa pessoa poderá tomar medicamentos até o resto da vida, ou, digamos assim, por um período longo? Pode sim. Pode. As medicações para combate da ansiedade, elas são razoavelmente inofensivas, né? Algumas elas têm alguns problemas com o fígado, né? Então tem que fazer um controle hepático de vez em quando. Agora, aquela história que Rivotril provoca demência é mentira, tá? Está provado que isso não corresponde à verdade. Sim, o uso crônico do Rivotril dá algum tipo de distúrbio de memória, não tem nem o que discutir a respeito disso, mas também é transitório. Você para de tomar, volta tudo ao normal. E o alprazolam também mexe com a memória. É igual, são muito parecidos. É igual. Muito parecidos. Alprazolam, clonazepam, bromazepam, diazepam, todos eles, para vocês leigos, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma porcaria. É certo. Obrigada, doutor. De nada. Pronto? Pronto. Não, se quiserem pagar uma rodada extra, estamos aí à disposição. Doutor, posso falar? Pode. Eu queria saber se a ansiedade crônica predispõe à demência. Olha, não tem estudos claros que comprovem isso. Mas eu, particularmente, acredito que sim. Mas precisa ser uma ansiedade bem carregadora. Os fatores que acabam contribuindo para os estados demenciais. A ansiedade seria só mais um. Entendi. Obrigada. Eu não vi quem perguntou. Quem perguntou? Sobre o que o senhor acabou de falar? Rosemary. Ah, legal, Rosemary, bem-vinda. Queria identificar. Ah, tá. Obrigada. Imagina. Doutor, sobre ansiedade gerada pelo estresse pós-traumático, é diferente do outro tipo de ansiedade do dia a dia ou ela é mais intensa, né? O estresse pós-traumático é uma
internacional e estavam falando dos generais israelenses. Vocês sabem que lá em Israel tem muita guerra, né? Então tem um nível muito alto de estresse pós-traumático. E o estresse pós-traumático é uma vivência que a pessoa tem que deixa meio que uma espécie de marca no cérebro, uma marca elétrica. E aí o que acontece? É como se abrisse uma trilha. Aí qualquer estimulação faz de novo aquele estímulo passar por aquela mesma região, que é o que faz a pessoa relembrar. Isso, uma cicatriz, isso mesmo, Verônica. Faz a pessoa relembrar. Esse processo é tão intenso que chega a provocar hipertrofia de determinadas regiões do cérebro. E aí, olha, dá um trabalho curar isso daí, dá um trabalhão, porque está muito marcado, né? Qualquer coisa já dispara. É guerra! É guerra! E no que dispara é guerra, toda aquela região que disparou originalmente dispara de novo. Mas dá. Tem boas medicações e tem bons tratamentos para estar resolvendo isso daí. O senhor indica fazer tratamento psiquiátrico junto com terapia ou prefere um, depois outro? Como é que o senhor enxerga? Como eu sou o único profissional no mundo habilitado suficientemente para tratar dessas coisas, eu acho que tem que fazer as duas coisas juntas. E eu faço. No meu consultório, eu faço as duas coisas juntas, quando é necessário, né? O remédio entra vem a reorganização da mente humana. A gente tem que reorganizar o funcionamento da mente, ela está mais acalmada, ela está mais tranquilizada com o uso da medicação, e aí você vai criando toda uma outra estrutura de funcionamento mental. É bem legal, eu recomendo. Eu, se fosse vocês, amanhã mesmo estaria agendando uma consulta comigo, sem dúvida alguma. Só que cuidado, hein? Ele quer que faça um altar para ele. Faça a terapia. É verdade, é verdade. Mas tem que fazer um altar para ele, gente. Já digo. É verdade. Tem que ter um Doutor, o altarzinho. senhor que faz a terapia, é o senhor que faz ou Sou eu que faço. a terapia e também a consulta A medicação. Eu acho que essa é a abordagem ideal. Eu acho que esse é o correto. Tem um bando de profissionais como eu. Eu não gosto da imagem do psiquiatra que prescreve remédio. Realmente eu não curto. Perfeito. Só. Ok. Obrigada, doutor. De nada. Ô, doutor Isaac, só um pouco. Eu vou precisar sair e me diz uma coisa: vai dar para assistir novamente a aula? Vai. A Eliana ou a Renata vão pegar o vídeo e vão editar. Não vão tirar todos os palavrões que eu falei, todas as cobranças de dinheiro e vão mandar para vocês. Tá bom, então. Queridos, boa noite e boa semana para todos. Boa noite, com muita saúde. Muito obrigado Boa pela noite. presença. Obrigada, tchau. Boa noite. Boa noite. Minha filha ainda não deu notícia que meu time marcou, então posso ficar mais 5 minutos. Vamos lá. Eu não sei sair, Eu te tiro. Tá, então me tira. Tchau. Tchau. Pronto. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá todo mundo satisfeito, todo mundo cheio de prazer, cheio de poder. Eu queria muito que vocês entendessem que a explicação daqui que a gente deu é uma explicação simbólica, representativa, mas ela é extremamente eficiente, extremamente eficiente. Não tem enrolação, não tem nada. A gente não faz milagre. Quem se dispor a treinar de verdade vai ter melhora. Pode ser pequena, pode ser discreta, mas vai melhorar, com certeza absoluta. Então, tá bom. Gente, muito obrigado pela audiência. A Nathalie já está me despachando. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, até um próximo curso, até a próxima live. Tudo de bom. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Boa viagem. Tchau, povo. Beijo, doutor. Obrigada. Tchau. Tchau.